Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando aqui hoje, desde o início do programa, né? É importante, irmão, muito importante. Mais uma vez eu quero frisar, muito importante que você compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas que você conhece. Envia para pelo menos 3 pessoas, porque a palavra de Deus é o poder de Deus que se manifesta. Amém. É o poder de Deus que se manifestou por intermédio de Jesus. É o poder de Deus que ficou registrado na Bíblia. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, vou te lançar um desafio. Leia a Bíblia de capa a capa. E você vai descobrir que a Bíblia ela não contém a palavra. Ela é a palavra. Ela é o poder de Deus manifestado por intermédio de Jesus. E a Bíblia, ela fala de Jesus também de capa a capa. Não, como eu costumo dizer aqui, para mim, se eu abrir a Bíblia em qualquer lugar, tem Jesus. Velho Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, Gênesis, Jesus. Jesus está lá o tempo inteiro. Aleluia. Então, se você quer realmente um particular com Jesus, se você realmente quer um relacionamento que é algo diferente para sua vida, se você quer uma transformação, uma renovação, você precisa ter um relacionamento com Jesus. Não estou falando aqui de questões financeiras, estou falando de vida sentimental. Sabe por quê, irmão? Porque se você fizer uma mudança interna, se você se transformar, tudo à sua volta se transforma. Qualquer mudança, qualquer transformação, ela é de dentro para fora. E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus vai fazer com cada um de nós até que Ele venha. E quiçá até a eternidade. Filipenses 1,6 diz que aquele que em vós iniciou a boa obra aperfeiçoará até a volta de Cristo. Portanto, eu quero nesse momento orar por essa palavra, orar por tudo que já aconteceu. Aleluia. Aqui, orar pela vida, né? O irmão Edeva, né? Pediu para orar pela família dele, apresentar a família do irmão Edeva e todas as famílias, a minha família também, a minha casa, família do Fábio, pastor Ageu, do irmão Bruno. Amém. Apresentar a vida aqui do pastor Luiz. Em nome de Jesus. Está aqui conosco também o pastor Messias Tavares, um grande guerreiro aí do Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar cada alma nesse dia, Pai, nesse momento, nessa hora. Meus irmãos que estão aqui no Instagram, os irmãos que estão aqui no Facebook. Jesus, visita cada lar, cada coração. Traz uma transformação, Pai. Traz uma mudança, traz um renovo para a vida dos nossos irmãos. Glória a Jesus. Pai, que nessa noite nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Que a Tua presença possa se manifestar, não só aqui, mas aonde quer que a Tua palavra esteja chegando nesta noite. Que a Sua presença possa chegar. Porque eu creio que se a Tua presença chegar, algo vai acontecer. Irmão, abra o teu coração nesta noite, para que você possa receber um novo de Deus na sua vida. Para que você possa receber Jesus, porque Jesus é a novidade. Jesus é a água, Jesus é a fonte. Amém. É a fonte que jorra água, que água renova, água purifica. Portanto, meu irmão e minha irmã, seja purificado nesta noite, em nome de Jesus. Abra seu coração, abra os seus ouvidos espirituais. Se torne nesta noite um solo fértil, para que você possa receber a palavra de Deus. E que essa palavra dentro de você possa multiplicar a 100 por 1. E você possa ser um gerador de vidas e de abundância, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero compartilhar aqui com os irmãos um texto que está lá em 1 Samuel 16, a partir do versículo 12. É interessante que o irmão Bruno começou a falar de presença, de Davi. Jesus. E Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração.
Então vai ser só um complemento do que o irmão Bruno leu. Nós vamos só complementar, né? Olha como Deus é lindo. Nós não nos encontramos hoje, a gente não combinou nada, mas o Espírito Santo já sabia do nosso encontro. Amém. Já sabia quem está ouvindo, quem está necessitado de ouvir a palavra. E isso é importante. Nós entendermos que Deus cuida de nós em todo o tempo. Independente aqui do que nós fazemos, o Espírito Santo ele está no controle. Deus está no controle de tudo. Ele sabe, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós necessitamos. E ele vai nos dar exatamente aquilo que nós necessitamos. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós necessitamos. Então, por isso que Jesus disse, não se preocupeis com coisa alguma, com o que há a vez de comer, de beber, de vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. A partir do versículo 12 aqui, 1 Samuel 16, está contando aqui a história que Samuel foi até a casa de Jessé ungir um rei. Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé ungir um rei, mas não falou quem era o rei. Samuel, ele olha para os filhos de Jessé, soldados, guerreiros, homens grandes, e ele começa a escolher segundo os olhos dele. Até que Deus vira para Samuel e diz: Samuel, eu não sou que nem vocês homens, que escolhem conforme vocês veem. Eu vejo algo diferente, eu vejo aquilo que está dentro do coração. Eu não enxergo com esse olho, eu enxergo algo mais profundo. Aleluia. Portanto, nenhum desses aí que você escolheu me serve. Então, Samuel pergunta a Jessé se já havia acabado os seus mancebos, né, os seus filhos. E Jessé diz: não, tem um. Mas esse aí é muito novo, tá lá no pasto, apacentando as ovelhas. E Samuel diz: então manda chamar ele. O versículo 12 então diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aleluia. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor... Presta atenção, é importante isso aqui. Essencial que você preste atenção nessa passagem. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Versículo 14. E o Espírito do Senhor, presta atenção que isso é importante, se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Até então ninguém sabia nada sobre Davi. Mas eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, um homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul,
Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Glória a Deus. Aleluia. É aqui, irmãos. Aqui está o texto deixando bem claro que Deus ungiu Davi para ser rei. E a partir do momento que Samuel derrama o óleo da unção sobre Davi, a presença de Deus que estava sobre o rei de Israel, que era Saul, passou a estar sobre Davi. Davi passou a ter a presença de Deus. E por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu Davi? Foi porque Davi era alto, forte? Foi porque Davi era famoso? Foi porque Davi tinha muito dinheiro, tinha muitas posses, tinha muitos seguidores no Instagram, no Facebook? Não. O próprio Deus disse para Samuel: Samuel, eu vejo conforme está no coração, diferente de vocês. E Davi estava lá no pasto, apacentando as ovelhas do pai. Ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo. Talvez você esteja na mesma situação. Você tem feito coisas, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Tantas coisas boas que você está fazendo, quanto também as coisas erradas que você está fazendo. As coisas que agradam a Deus e as coisas que desagradam a Deus. E Davi, além de tudo, demonstrava coragem, porque quando via um urso, via um leão atacar uma ovelha, ele podia muito bem deixar o leão levar a ovelha. É uma ovelha. Não. Ninguém estava vendo, mas Davi estava lutando com o leão, com o urso e contra quem viesse. Assim como ele lutou contra Golias para defender as ovelhas do pai dele. E Deus ungiu um rei chamado Saul, que na primeira oportunidade que ele teve, ele desobedeceu a Deus. Ele fez aquilo que desagradava a Deus. Fez mais, sacrificou no lugar do sumo sacerdote, que era Samuel. Cometeu uma grande heresia. Por causa da sua posição, ele achava que ele podia fazer o que ele quisesse. Enquanto isso, Deus está olhando para a terra e vê um menino ruivo, um jovem de 16 anos de idade, lutando com um leão para salvar uma ovelha no pasto que ninguém está vendo. Aí você pode estar pensando: poxa, ninguém está me vendo no Instagram, ninguém está me vendo no Facebook, ninguém está me reconhecendo. Davi estava no pasto lutando com o leão e ninguém estava vendo. Ele não estava lutando para receber algo. Ele não estava lutando para chamar a atenção de alguém. Não, ele estava fazendo porque ele amava. Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem que conseguia andar segundo a agenda de Deus. Amém. Qual é a agenda do meu pai? É essa agenda que eu vou cumprir. E aqui fica claro que quando a presença de Deus é retirada, né, de Saul, passa para Davi, e imediatamente Saul passa a ser atormentado por um espírito maligno. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, para nós comentarmos sobre um assunto muito importante. Existe uma grande diferença entre você ter uma unção e ter a presença de Deus. Saul era ungido. Esse texto aqui é bem claro. Saul continuou rei de Israel? Continuou reinando sobre Israel. Inclusive, perseguiu Davi anos e anos. Mas ele não tinha mais a presença. A prova disso é que ele era atormentado por um espírito. E um dos servos dele falou: olha, Senhor,
Para o senhor se livrar disso, eu preciso chamar alguém que tem a presença. Só tem um que eu conheço que tem a presença. É um menino chamado Davi. Esse menino, ele apacenta. Aí ele foi dando uma lista de qualidades aqui de Davi. Falava bem apresentado, educado, tinha presença, tinha coragem, homem de Deus, andava reto. Aí assim, quem tem a presença, quando a boca for abrir para falar de quem tem a presença, mas mesmo que seja teu inimigo, não vai conseguir falar nada diferente daquilo que você é. Porque a presença, ela te traz um certificado de qualidade, porque ela te traz os frutos do Espírito. E a pessoa que vai falar, mesmo que seja Satanás que vai abrir a boca dele, ele sabe que ele não pode ir contra quem tem a presença. Porque ele sabe que se ele abrir a boca dele contra quem tem a presença, ele cai. Ele tem que correr. Aleluia. E aí quando o ungido estava atormentado, aí você fala assim, então você quer dizer que tem pessoas que são ungidas que estão atormentadas? É isso que eu quero dizer. Tem muitas pessoas que estão ungidas, que estão em altares, que estão em lideranças, que estão dirigindo trabalhos, apenas com a unção. Mas por que você está falando isso, Gustavo? Porque quando você está com a presença, você não precisa nem abrir a boca. Davi não abriu a boca. Alguém foi falar de Davi lá no palácio de Saul. Quando você está com a presença, você não precisa fazer dancinha na internet, você não precisa fazer campanha nenhuma, você não precisa nem abrir a boca, porque quando você chega com a presença, o ambiente aonde você chega muda. Glória a Deus. Sem você abrir a boca, as pessoas vão sentir que tem alguma coisa diferente em você. E aí alguém vai querer perguntar aqui, o que você tem diferente? Tem alguma coisa diferente em você? Aí foi assim, Saul manda chamar então Davi. E quando ele foi atormentado pelo espírito maligno, Davi tocou. Ele só tocou. Não abriu, não orou, não gritou. Olha a importância disso que nós estamos falando. Quando a presença está em alguém, quando a presença está no ambiente, você não precisa fazer nada, só toca. Ele só tilintou ali as cordas e o espírito maligno teve que ir embora. Glória a Deus. Porque o demônio não pode lutar com quem tem a presença. O demônio não pode com quem tem a presença. Então, irmão, se tem uma coisa que nós precisamos buscar, é a presença. Aleluia. Não adianta nada eu ter dom, não adianta nada eu ser ungido, não adianta nada eu ter cargo, se eu perder a presença. E Saul perdeu a presença e não percebeu que perdeu a presença. Ele não entendeu que perdeu a presença. E ao invés dele se unir com quem tem a presença, porque é assim, porque se ele tivesse se unido com Davi, a vida dele, o final dele seria diferente. Mas aí, passado um tempo, Davi foi... Eu gosto de falar esse termo. Davi foi entregar marmita lá no fronte de batalha. Entregar marmita para os irmãos. E aí, de repente, ele escuta um gigante chamado Golias. Um homem, não sei, quase 3 metros de altura, treinado desde criança para ser guerreiro, soldado. Davi apacentava ovelha. Ele escuta o filisteu desafiando o exército de Deus, dizendo que lá não tinha pessoas com a presença de Deus. Se tem aí alguém aí que pode me desafiar, vem lutar comigo. Ele ficou por 40 dias falando, até que um dia ele falou, e naquele dia que ele falou, chegou alguém que tinha presença. Aí acabou. Porque quem tem a presença, quando escuta algo, entende. Deus me colocou aqui nesse lugar. Deus colocou Davi naquele dia, naquele momento, para Davi escutar aquilo.
porque sabia que o coração de Davi era sensível a Deus. E quando Davi escuta uma afronta ao Deus vivo, ele não foi lá lutar por ele. Ele falou assim: como pode um incircunciso desse falar contra o exército do Deus vivo? A favor do meu Deus, e com o favor do meu Deus, eu vou lutar contra esse incircunciso. E aí chamam Saul. Saul, esse menino quer lutar com o gigante. E Saul coloca a túnica, bota a espada, bota escudo, bota isso, bota aquilo. Ele fala: eu não vou usar nada disso não. Eu vou usar aquilo que o meu Deus me ensinou. Aquilo que eu sei fazer conforme o meu Deus me direcionou. E quando ele chega diante do gigante, e é importante que você preste atenção nisso, esse gigante que você está enfrentando, esse problema que você acha que não tem solução, que vai te derrubar, que vai te matar, que já exterminou o seu futuro. Presta atenção no que Davi fez. O gigante que está gritando aí, ó, o diabo que anda ao nosso derredor contando mentira, rugindo como se fosse um leão, porque ele não é o leão, ele ruge como se fosse um leão, porque o leão só tem um, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Aleluia. E o diabo que fica aí ao seu derredor contando mentira, gritando, chamando a sua atenção para que você preste atenção na mentira dele e deixe de acreditar na presença da Golias. Então fala assim: essa criança aí com a pedrinha, você acha que você vai me derrubar? Ou pedra no meio da testa do gigante. O gigante cai. Davi vai pegar a espada do gigante. Ei! Aleluia. A arma do inimigo que corta a cabeça do inimigo e levanta para que todo o povo de Israel pudesse ver: olha aqui, eu, Davi, um pastor de ovelhas, que tem a presença de Deus, derrubei esse gigante com uma pedra, mas cortei a cabeça dele com a espada que o pai dele deu para ele. A arma que o pai da mentira está usando contra a sua vida é a arma que Deus vai entregar na sua mão. Aleluia. Para você cortar a cabeça desse gigante. Mas você vai derrubar esse gigante com a presença de Deus. Glória a Deus. Porque, irmão, quem tem a presença tem o poder de influenciar a vida das pessoas. Quem tem a presença tem o poder de pisar a planta dos pés em um lugar e o demônio ser obrigado a bater em retirada, sem que você abra sua boca, sem que você precise mencionar nada, sem que você faça nenhum show pirotécnico, somente a presença. Então, se tem uma coisa que nós temos que sair daqui hoje, tendo a certeza, é de que nós precisamos buscar a presença de Deus. Amém. E para que essa presença possa estar em nós, nós temos que deixar o nosso coração sensível. E para deixar o coração sensível, temos que ser como Davi, seguir a agenda de Deus. Quando surgiu o leão, ele matou o leão. Quando surgiu o gigante, ele matou o gigante. O que eu tenho que fazer, Deus? Você tem que tacar uma pedra na cabeça do gigante. Aí foi lá e tacou a pedra na cabeça do gigante. O que eu tenho que fazer, Deus? Eu tenho que lutar com o leão. Eu vou lutar com o leão mesmo que eu arrisque a minha vida. Davi arriscava a vida dele pelo seu Deus. Ele servia ao Deus dele com tamanho amor, com tamanha presteza, com tamanha... Sem pensar. Davi não pensava para fazer. Quando o assunto era servir a Deus, que a presença estava nele o tempo todo. E por causa da presença, nós estamos aqui falando de um menino que derrubou um gigante, ficou famoso, acabou se tornando rei de Israel. E sob o governo de Davi, Israel se tornou a nação
mais poderosa daquele tempo, dominou todos os reinos à sua volta. E o exército não era tão grande, mas a presença era muito grande. Aleluia. Davi avançou, conquistou, unificou, trouxe paz a Israel. Porque, irmão, quem tem a presença traz a paz. Por isso, nesta noite, que você tenha um coração como o coração de Davi. Aleluia, Jesus. Um coração que segue a agenda de Deus. Um coração cheio da presença de Deus. Porque a presença, irmão, faz a diferença. Não tem jeito. Quem tem a presença faz a diferença. A unção, ela é importante, mas a presença é muito maior. Aleluia, Jesus. Porque Deus não tira a unção de ninguém, mas a presença Ele tira. E Ele também coloca. E se Ele colocar a presença em você, irmão, você pode andar por qualquer caminho, que não só seus caminhos serão abençoados, como você vai abençoar. Glória aonde quer que você entrar. Que você fique na presença do Senhor nesta noite e que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração, ministrando na tua vida aquilo que você está necessitando falar com o nosso Deus, com esse Deus maravilhoso, esse Deus de justiça. Amém, Jesus. Que Ele permaneça com você, permaneça na sua família, permaneça na sua casa, porque Ele vai colocar a presença dEle em você. Basta você abrir seu coração. Eu agradeço aqui minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.